Ao longo desse estudo, dessa caminhada, nós já pensamos em algumas delas. Já percebemos que a primeira grande marca de uma igreja é a sua pregação expositiva. É a igreja que se deleita e que também trabalha em cima da palavra. A igreja que se afadiga no estudo da palavra. Entendemos que a exposição desta palavra passa pela aplicação de uma boa teologia, a qual é derivada dessa palavra, porque é bíblica. É uma teologia centrada naquilo que o próprio Senhor diz. Mas hoje nós vamos conhecer e pensar um pouquinho acerca de uma terceira marca, para que nós possamos entender, meus irmãos, que fomos, eu e vocês, chamados para viver na dependência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, quando pensamos na perspectiva de uma boa igreja, nós vamos pensar exatamente numa igreja que caminha assim, tendo o Evangelho no seu centro. Uma igreja que desenvolve tudo, seus relacionamentos, as suas atividades, em torno do Evangelho de Cristo Jesus. E quando pensamos em Evangelho, no que nós estamos pensando? Sobre o que nós estamos falando? O Evangelho são notícias, as boas novas de um reino eterno. É por meio do Evangelho que recebemos este anúncio, o anúncio de que a salvação é sempre pela fé. O texto que lemos aqui, no início do nosso culto, ele é fantástico, porque mostra exatamente o que o Evangelho é, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há como sermos salvos por outro meio, é somente pela fé. O Evangelho mostra para nós que as promessas de Deus se cumprem. Ele nos traz a notícia de que o nosso Deus é fiel, de que Ele não falha, de que Ele não nos decepciona em nada que nos promete. Sendo assim, eu chamo a sua atenção para o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4, onde Paulo diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual receberdes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, sem adulterações. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Isto é pregação expositiva. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Sendo assim, irmãos, o Evangelho é sobre Jesus, é sobre a sua obra. Bem sabemos, irmãos, que vivemos a era da informação. E a informação é algo extremamente valioso. A sociologia define assim a informação, como uma mercadoria extremamente valiosa. Certa vez alguém perguntou: você sabe me dizer qual é a mercadoria mais perecível do mundo? E as pessoas tentando acertar, não sei, tomate, caqui. O caqui é muito sensível, né? Mas a mercadoria mais perecível do mundo é a informação. Se ela chegar atrasada, ela não vale mais nada. A informação tem pressa, a informação urge. Portanto, ela possui grande relevância, especialmente nos nossos dias, em que as informações, são em tempo real. Nós hoje temos condições de saber, mesmo antes dos grandes veículos de comunicação, quando muitas coisas acontecem. Ela se tornou muito acessível, ela está na palma da mão de cada cidadão do mundo, praticamente todos eles. Então, para que nós possamos entender o poder, a força da informação, ela é aliada ao ser e saber, ou seja, quem sabe é, quem sabe tem, quem sabe pode. Por isso, tanta gente concorre para o domínio da informação.
Quando pensamos nas boas novas do Evangelho, nós estamos pensando numa promessa. E quem usou primeiramente o termo boas novas foi um profeta, Isaías, lá no capítulo 61 do seu livro. No verso 1 ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Logo, meus irmãos, as boas novas são um recado de Deus àquele que está despedaçado, àquele que segue a sua vida machucado pelas vicissitudes da vida, aos corações feridos, às almas cativas. Mas o que esse Evangelho nos diz? Esse Evangelho vai nos dizer algumas coisas muito importantes que eu gostaria que você frisasse, guardasse no seu coração hoje, porque o Evangelho tem algo a nos dizer, ele tem algo a nos comunicar. E quando pensamos em Evangelho, normalmente nós estamos pensando sempre nas boas notícias. E essas boas notícias são de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor nos ama, de que se formos à igreja, se crermos, tudo vai ficar bonitinho, tudo vai ficar certinho. Mas é importante a gente pensar que essas boas notícias vão nos dizer que nem sempre tudo está bem. As boas novas do reino de Deus vão dizer para nós que nem sempre nós estamos bem. As boas novas do reino de Deus vão apresentar as nossas misérias, vão nos fazer enxergar as nossas dificuldades. Olha o que Paulo nos diz em Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta é a mensagem do Evangelho, é dizer que nós carecemos de salvação, é dizer que nós estamos adoecidos em nossas almas, é dizer que nós precisamos da cura, que só se encontra na graça de Cristo Jesus. Os delitos nos quais nós andamos, ou andávamos, nos colocavam em uma condição de morte. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então era uma situação onde problemas se amontoavam sobre problemas. E tudo isso nos distanciava a passos largos do Senhor. Então, quando olhamos para o Evangelho, nós podemos entender que ele não é terapia. O Evangelho, meus irmãos, ele não nos é dado para que tenhamos uma mão suave passando sobre a nossa cabeça. O Evangelho nos aponta. A palavra do Senhor, ela é contra nós, porque ela mostra onde estão as nossas falhas, ela mostra onde estão as nossas chagas. O Evangelho não é sobre se sentir bem, o Evangelho é sobre reconhecer a nossa necessidade, o Evangelho é sobre reconhecer os nossos pecados, o Evangelho é sobre nos ensinar a assumir a nossa postura de pecadores diante de um Deus Santo. É isso que o Evangelho vem trazer para nós, vem nos despertar, vem nos acordar. Portanto, o Evangelho não é autoajuda, ele é confronto. O Evangelho nos coloca na parede. Esse Evangelho ensinado, que coloca Deus na parede, não é Evangelho, porque o Evangelho, ele prensa a nós. O Evangelho, ele exige uma resposta de nós. O Evangelho tira o homem do centro e coloca o Senhor onde ele deve estar, tendo a primazia de todas as coisas. Este é o Evangelho, esta é a palavra da verdade, esta é a palavra da salvação. Portanto, o Evangelho vem dizer-nos que nem tudo está bem, porque o Evangelho é sobre a verdade de Deus, e a verdade de Deus é de que o homem está doente, quando caminha sem Deus. E qual é a doença do homem? Do homem natural, do homem não regenerado, do homem ainda não transformado? É o pecado. É o pecado que nos afasta do Senhor, que nos coloca em posição de indignidade contra Ele, que nos impede o relacionar com Deus.
São as nossas imperfeições, e elas são reais, não são brincadeira, não são fantasia, não são histórias da carochinha. A humanidade é desesperadamente corrupta em seu coração. É um profeta quem nos diz isso, Jeremias capítulo 17, verso 9, o coração do homem é desesperadamente corrupto, só o Senhor o conhece perfeitamente. E esse desespero vem em forma de desobediência, porque o homem sem Deus é um amante das trevas, ele caminha no meio da escuridão e não se importa. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 19, nos afirma essa triste realidade. Eu convido você a ler comigo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. E o texto assim diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o que o pecado faz, insere o homem num contexto de trevas, insere um homem num contexto de escuridão. O desespero pela corrupção no coração humano mostra a sua condição delituosa, a sua praxe sempre pecaminosa, como nós lemos em Efésios capítulo 2. Mortos vivos, caminhando longe do Senhor. Sendo assim, o pecado expõe o nosso problema com Deus. O pecado mostra exatamente aonde está o ponto crítico da nossa relação com o Senhor, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então o Evangelho, meus irmãos, é o recado do Senhor nos dizendo que sem Ele, tudo o que fazemos está prejudicado. Que sem Ele, tudo o que fazemos está fora da sua perspectiva, está fora do seu critério. Tudo isso porque há um contraste muito forte. Nosso Deus possui um caráter santo, e a prática do pecado constitui oposição a Deus. E isso nos coloca dentro de um prejuízo relacional, onde nos falta dedicação, a devoção não existe, a consideração é uma utopia, e as contrariedades se tornam reais, e as incoerências fazem parte da nossa caminhada. Logo, o pecado nos coloca em conflito direto com Deus e com a sua vontade. E o Evangelho é o instrumento que o Senhor nos deu para que reconheçamos esse prejuízo. É o Evangelho que vai nos alertar acerca de tudo isso, porque ele expõe nossas feridas. Olha o que Paulo vai nos dizer aqui no capítulo 3 de Romanos, versos de 9 a 20, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, eis aqui a função da lei, é mostrar aonde nós estamos, é mostrar como nós estamos, é mostrar quais são os nossos problemas, é dizer aonde está a doença da nossa alma. Isso aqui, irmãos, é o que nós chamamos de depravação, é a grande tragédia humana, é o grande problema da humanidade, a sua inclinação
desesperada para tudo aquilo que se opõe à vontade do Senhor. É vida obscura, é caminhar nas trevas, longe do Senhor. É vida marcada pela culpa, pela indignidade. É reconhecer essa nossa condição miserável. Sendo assim, meus queridos, o Evangelho, ele diagnostica, revela o problema. Ele desperta, acende a luzinha vermelha, acende o alerta. Mas também ele trata, porque é o Evangelho que vai nos ensinar. E por meio desse ensino ele nos fortalece, porque vai reorientar o nosso trajeto e vai nos encorajar ao desenvolvimento de uma vida completamente nova. Dessa forma, o Evangelho traz esperança, e a esperança de que tudo vai ficar bem. O Evangelho nos encontra e diz, olha, nem tudo está bem, mas ele vem acompanhado da promessa, que tudo vai ficar bem, se entendermos a sua mensagem e se obedecermos àquele de quem o Evangelho fala, que é Cristo Jesus. Então, uma igreja marcada pelo Evangelho é uma igreja consciente, uma igreja que sabe que ainda precisa melhorar bastante. Mas, se o Evangelho diz que nem tudo está bem, o Evangelho também, nos falando acerca do Senhor, nos falando acerca de Deus, vai dizer que Deus não é só amor. É muito comum a gente ouvir, Deus é amor. E de fato Deus é amor. É João que nos afirma essa verdade. Deus é amor. Mas será Ele só amor? Será Deus aquele Pai que nos dá tudo o que pedimos? Será aquele Pai que não nos corrige? Será Deus aquele Pai que faz vista grossa ao nosso pecado? Que ideia nós fazemos de Deus, irmãos? Será essa a ideia? De que Deus é o velhinho de barba branca, bonzinho, bonachão, extremamente paciente, que olha para o meu pecado e diz, meu filho, não faz assim. Será? Será essa a ideia que nós temos desenvolvido e visto por aí, acerca de Deus? Observe o que nos diz aqui um trecho da Confissão de Fé, no seu capítulo 2, quando fala acerca do Senhor. Está aí. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo e completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso e misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. O texto aqui da Confissão de Fé, que é baseado no que a Bíblia diz, mostra-nos que Deus de fato é muito amoroso, é muito bondoso, é muito gracioso, é muito misericordioso. Mas ela fala também que Deus é justíssimo, que Deus se ira, que Deus é terrível nos seus juízos, que Deus não vai deixar o culpado impune. O Evangelho nos traz essa mensagem. Então, se Deus é justo, isso significa dizer que Ele se posiciona contra o pecado, e vale dizer, contra o pecador. Deus, Ele odeia não só o pecado, mas Ele se volta contra o pecador. E aí você pode virar para mim e dizer, puxa pastor, mas que palavra desprovida de graça de sua parte. Não, não é. A prova de que Deus
se posiciona contra o pecador está na cruz. Jesus assumiu o pecado de todos nós. E o que aconteceu com quem assumiu a posição do pecador? Foi arrebentado na cruz. Foi destroçado na cruz. E todo aquele horror, meus irmãos, é para que nós entendamos que a ira do Senhor é real, é forte, é pesada e é verdadeira. Olha o que o salmista diz no Salmo 5, versos 4 e 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Essa é a palavra de Deus. Então, há um posicionamento. Então, o Senhor ele tem grande desagrado para com o pecado. O Senhor tem ódio do iníquo. O Senhor, contra aquele que pratica a justiça, se ira profundamente. Ao mesmo tempo em que Deus é completo em si mesmo. Deus é gracioso, e isso não provém de ninguém, é dele mesmo. Deus é misericordioso, ele não aprendeu isso com ninguém, é dele mesmo. Deus é verdadeiro, ele é a fonte de toda a verdade. Ele é justíssimo, ele é a fonte de toda a justiça. E exatamente por isso ele é terrível nos seus juízos. Deus não passa a mão, Deus não alisa, ele não faz vista grossa. Não é? Portanto, irmãos, quando nós olhamos, Deus não é só amor. Então é importante falarmos, não é, da bondade, do cuidado do Senhor, mas é importante falarmos também na sua justiça. É disso que nós estamos falando aqui. Não estamos apregoando aqui uma religião, não é, seca, sem vida, sem compaixão. Estamos falando aqui de uma postura divina. É Ele. Então a gente precisa entender que Deus é completo em si mesmo, e exatamente por isso Ele pode fazer as exigências que faz. E o que o Senhor requer daqueles que entenderam, que compreenderam o Evangelho é santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse Deus justo requer daqueles que creem no Evangelho uma vida santa, uma vida que o agrade, uma vida vivida em exclusividade diante dele. Deus não quer coração dividido, Deus não quer um coração inconsistente. Deus quer de nossa parte, meus irmãos, crescimento constante, consistência. Que sejamos constantes em nossa caminhada com Ele. E que busquemos a plenitude. E esta plenitude é no Espírito. Paulo fala disso. Que devemos buscar sempre ser cheios do Espírito Santo. Logo, o amor de Deus ele se traduz não só nos seus atos de bondade, mas se traduz também nas suas ações disciplinares, orientativas, exortativas. Em todos esses momentos, Deus está nos amando profundamente. Portanto, esse amor que nós temos aprendido e muitas vezes pregado, não é o amor de Deus. Porque o amor do Senhor, ele é sim carinhoso, é um amor que acolhe, mas é um amor que trata, é um amor que ajuda, é um amor que confronta, é um amor que aprimora. Então Deus não é só essa ideia de amor e de evangelho fácil. O evangelho ele traz para nós grandes desafios. E um dos grandes desafios da caminhada cristã é a busca pela santidade. Então, o amor de Deus é completo. O Evangelho, além de falar sobre o Senhor, sobre o seu amor, vai nos falar também sobre Jesus. E quando ele vai falar de Jesus, ele vai dizer que Jesus não é só um bom amigo. A gente gosta de cantar, achei o bom amigo, Jesus, o Salvador, dos milhares, o escolhido para mim. E é bom, gostoso a gente pensar em Jesus como aquele que nos ama profundamente,
que nos tira do tremedal da lama do pecado e nos traz para o reino da sua luz, que nos leva para a casa do Pai. É gracioso e é permitido, é possível pensar em Jesus como sendo nosso amigo. Mas ele não é só um bom amigo. Jesus é mais que isso. Jesus é o bom pastor. Jesus é o que dá a vida pelas ovelhas, como João 10 vai nos falar. Então Jesus, meus irmãos, ele não veio para ser aceito. Parece-nos um favor, né? Quando a gente fala, eu aceitei Jesus, tadinho de Jesus. Precisa de nós para ser reconhecido. Jesus não veio para ser aceito. Jesus veio com um propósito. Jesus veio para servir. Veio para se apresentar como um exemplo de serviço, mas ele não é só um exemplo a ser seguido. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma moda. Jesus veio para se entregar. Jesus veio para nos falar da cruz. Jesus veio para mostrar que a cruz era necessária por causa da nossa condição. Logo, ela é central no ministério de Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, encontra seu sentido no Calvário. Encontra seu sentido na sua morte. Olha só o que nos diz aqui Colossenses, por meio de Paulo. Colossenses 1, 17 a 20. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. É a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Logo, Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ele é a propiciação. O que é propiciação? É substituição. Jesus pagou um preço que seria cobrado de cada um de nós. E pelo pagamento desse preço, ele possibilitou algo que por nós mesmos seria impossível, que é a reconciliação com Deus. Estávamos brigados com Deus por causa do pecado. Jesus, ao pagar em nosso lugar a dívida que estava em aberto, nos colocou de novo em relacionamento com Deus. O que Cristo fez foi pagar o preço altíssimo do resgate que era exigido pelo nosso pecado. Isso é o que é redenção. Quando a gente fala de Cristo Redentor, nós estamos falando não apenas numa imagem que abençoa uma cidade ou, quem sabe, o Brasil. Estamos pensando em alguém que se deu para que nós fôssemos libertos das garras do pecado, para que nós fôssemos salvos. Ele pagou esse preço. É isso que significa redimir. É isso que significa ser um redentor. E é isso que Paulo fala lá em Coríntios 15, 1 aos Coríntios 15, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha o que Cristo fez. Onde está, ó morte, a tua vitória? Lembra que Efésios disse que nós estávamos mortos? E ele nos deu vida? É aqui que isso acontece. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não morremos mais, não eternamente. O aguilhão da morte é o pecado. É a força do pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você hoje é vitorioso, não é porque você ora 3 vezes ao dia, não. Você hoje é vitorioso, não é porque você congrega certinho, não. Você hoje é vitorioso, não é porque você devolve o seu dízimo com fidelidade. Não. E não obstante tudo isso seja bom, seja necessário, e conste da sua caminhada cristã, o que te hoje torna um vitorioso é o preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele que te deu esta vitória. Foi Ele que nos fez hoje vitoriosos. Foi Ele que nos deu condições
de sobrepujarmos a morte. Porque Ele venceu e colocou nas nossas mãos esta vitória, nos libertando da opressão e nos unindo de novo a Deus. Foi Ele que pôs fim ao distanciamento entre nós e o Senhor. Então, o que o Evangelho faz? É apresentar a obra redentora de Cristo Jesus. É mais do que um bom amigo. Apresenta um resgatador. O Evangelho nos apresenta alguém que teve a coragem de morrer por um pecador miserável como eu. Jesus cumpre cabalmente a sua missão. Ele não deixa nada para trás. Ele faz tudo certinho. Ele cumpre com excelência a sua missão. Então ele não é só um bom amigo. Falar do Evangelho, apresentando Jesus apenas como um bom amigo, é empobrecer o Evangelho. É preciso que você diga a quem rejeita Jesus ou a quem ainda não crê em Jesus o que Ele fez, como Ele fez, qual foi a paga que Ele assumiu, qual foi o horror que Ele enfrentou, para que nós pudéssemos dizer: eu creio. É isso que tem que constar da sua mensagem evangelística, é isso que tem que constar do Evangelho pregado por uma igreja saudável, por uma boa igreja. É disso, irmãos, que nós temos que falar. Essa deve ser a nossa mensagem. Esse é o teor da nossa prédica. Mas ainda uma outra perspectiva que o Evangelho nos traz, porque além de nos falar sobre Jesus, não sendo Ele apenas um bom amigo, também vai falar que o cristianismo não é meramente uma vida correta. Uma outra forma de diminuirmos o Evangelho é dizer que ser crente é apenas viver certinho. E aí a gente tem amplos desdobramentos, né? Porque hoje nós já temos um problema. A liberdade é tão grande que, ao invés de nos preocuparmos com uma vida certinha, a gente também já vive uma vida de qualquer jeito. Então a gente hoje já não sabe mais como distinguir um cristão do não cristão. Porque cristãos estão bebendo como os não cristãos, cristãos estão se vestindo como os não cristãos, estão falando como os não cristãos, a gente hoje já não sabe distinguir. Mas existem ainda alguns conservadores, não é, da linha pentecostal, que estão ainda batendo na tecla dos costumes, como uma medida ainda desesperada de, puxa, como vamos nos distinguir? Mas o Evangelho, irmãos, não é necessariamente viver uma vida correta. Não obstante, uma vida correta conste de um viver transformado, conste de uma vida marcada pelo Evangelho. Vimos aqui em textos que o Senhor abomina o mentiroso, abomina o fraudulento. A Bíblia também vai falar que o Senhor abomina a imoralidade e coisas dessa natureza. Ou seja, então as nossas práticas, o nosso modus vivendi, sim, ele interessa para Deus. Há uma maneira adequada para o cristão desenvolver. Há um jeito que o Senhor gostaria que nós vivêssemos. Mas a grande pergunta é: como é que eu vivo agora, já que eu sou cristão? O que eu preciso fazer? Aí a lista é muito simples, né? Não, você batiza, você vai participar da ceia, você vai congregar, você vai obedecer, né, os mandamentos. E a gente abre um parênteses aqui, os costumes da nossa igreja, né? Vamos nos relacionar respeitosamente. Não esqueça de ler a Bíblia, ore, né? E pense positivamente. É uma lista razoável. E qual de nós já não se preocupou com isso? E não estou dizendo que isso não é importante, porque é. Mas resume-se a isso, uma vida pautada no Evangelho? É só isso mesmo, irmãos? O que o Evangelho exige do cristão?
O Evangelho vai exigir de nós, meus irmãos, uma resposta radical. E quando a gente pensa numa resposta radical, a gente não está pensando em invencionista, a gente não está pensando em criar moda. Mas a gente está pensando nas coisas mais básicas ligadas ao Evangelho, como, por exemplo, responder quem é Deus, quem é Jesus, o que foi que Cristo fez. A resposta está na maneira como o cristão entende tudo isso. Olha só, Jesus, ele responde isso para nós de uma maneira muito simples. João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, Jesus está começando o seu ministério, então ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A resposta radical, meus irmãos, acerca do Evangelho é arrependimento e fé. Então o Evangelho ele é sobre arrependimento. É a verdade sobre a situação humana, ou seja, o entendimento correto do pecado, a necessidade que eu e você temos de mudança de procedimento, isso é arrependimento. É entendermos que a condição divina, que é santa, exige de nós uma postura à altura. É entendermos o amor eterno, traduzido na pessoa de Jesus, que veio como Messias, que executou por si mesmo a justificação de cada um de nós, sacrificando-se em nosso lugar. Então a resposta é arrependimento. Arrependimento e fé. Então, quando nós pensamos em arrependimento, nós podemos entender que é tudo aquilo que fazemos quando começamos a pensar corretamente sobre Deus e sobre nós mesmos. Fé sem esse tipo de mudança é ilusão. Isso quem diz é Mark Dever. Então, o arrependimento ele é proporcionado, possibilitado pela compreensão adequada que eu tenho acerca do Senhor, acerca de Jesus, acerca da sua obra, acerca da sua ação na minha vida. Então, quando eu penso que o Evangelho fala ao meu coração sobre fé, o que eu vou entender é justamente isso, que eu dependo totalmente de Deus. Não é? Os reformados gostam muito de lembrar os 5 solas da reforma. Entre eles está os solos Cristos, somente Cristo. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É essa fé que eu devo ter, é essa fé que eu devo desenvolver, porque é esta fé que me transforma, é esta fé que me faz viver uma vida nova. Então, o Evangelho é sobre isso, é sobre viver uma vida nova em Cristo Jesus. E esta vida nova vem exatamente dessa ideia de mudança de mente, arrependimento, em grego é isso aí, metanoia, mudança de mente. O arrependimento acontece quando eu entendo e mudo meu posicionamento. Deixo uma vida de pecados para viver conforme a vontade do Senhor. Então é mais que um estilo, irmãos. Se reduzirmos o Evangelho a um estilo de vida, nós estamos tirando do Evangelho o seu poder. Porque o Evangelho diz respeito a mim, diz respeito ao que eu serei depois de entendê-lo, depois de colocá-lo em prática. Então é mais que entusiasmo, é mais do que fazer parte de uma determinada igreja, é mais do que abraçar uma determinada linha teológica, é mais do que dizer, olha, eu agora faço parte desse grupo que faz assim e assado. É mais que isso. É se colocar diante de um espelho e perceber quão miserável eu sou. Quão miserável é cada um de nós. Portanto, irmãos, o Evangelho é essa notícia que abala o seu mundo. E depois de ter o seu mundo abalado, você nunca mais será a mesma pessoa. Se você seguir sendo a mesma pessoa, você pode ter conhecido qualquer coisa, menos o Evangelho. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho faz diferença. O Evangelho muda
completamente a nossa perspectiva, tanto de como nós olhamos para a eternidade, como a perspectiva com a qual nós olhamos para o mundo ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos, de fato, uma boa igreja evangélica, marcada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, Pai misericordioso e santo, te adoramos, porque recebemos das tuas mãos o Evangelho. A boa notícia que nos traz grandes verdades, mostrando-nos a grande necessidade que temos, apresentando o Senhor em sua inteireza, a obra de Cristo e sua grande importância, e também o fato de que nós estamos aqui justamente para viver conforme o Senhor deseja, arrependidos e crentes no teu amor. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos sempre fiéis a este Evangelho, que ao anunciarmos esta mensagem, não a deturpemos, não a adulteremos, que nada lhe tiremos e nem nada lhe acrescentemos. Que o Senhor seja honrado, Deus, por meio da fidelidade de nossa exposição. É no nome de Jesus que te suplicamos esta graça. E te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, pensando sobre estas coisas. Seja servido, ó Deus, em se agradar dessa nossa unidade, desta nossa união. Em nome de Jesus. Recebei, pois, irmãos, a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Que este povo viva marcado pelo Evangelho, anunciando esta mensagem, até aquele dia em que Cristo venha dos céus para buscar o seu povo, e este povo vitorioso reine com ele por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.